amo Brasília, né? Eu nunca quis ir para outro lugar. Brasília tem uma fama de ser uma cidade mística, né? Mas não é tão mística, é de um misticismo vivencial, que as pessoas aqui vivem, têm um estilo de vida e tal, e se encontram. Então, assim, eu me encontrei aqui, e quando eu viajo, vou para fora, eu fico morrendo de saudade daqui, né? Eu nasci no Maranhão, na verdade eu nasci numa cidade muito pequena e o meu pai levou a gente para estudar em Bacabal. E foi bom, estudei lá até 20 anos, casei lá e me formei em professora. E depois eu fiz um concurso para o Banco do Brasil e fui aprovada no Banco do Brasil. Isso lá no Maranhão, na cidade de Bacabal, onde eu morava com meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, minha família. Família pequena, né? Quer dizer, a família grande ficou no interior do Maranhão, que eu nem me lembro muito dos nomes deles, né? Bom, o que acontece? O sonho de todo mundo, não só maranhense, mas do interior do Brasil, é vir para a capital. Isso é sonho. Então eu via que minhas amigas tinham vindo e eu sonhava em vir para Brasília. Sonhava. Bom, mas aí eu entrei no banco. Eu era casada, mas eu tive uma filha. O casamento não durou muito tempo, não. Até minha filha ter 2 anos, não deu muito certo. E aí eu achei que era hora de eu vir para Brasília, porque eu podia pedir transferência do Banco do Brasil. E foi assim que eu vim. Eu pedi transferência para o banco e aqui estou eu até hoje. Brasília não tinha Samambaia, não tinha Recanto da Ema, não tinha Santa Maria, não tinha essas cidades novas não, assim. O plano não mudou muito não, o plano era a mesma coisa, né, assim, era mais movimentado, né, porque hoje nós sabemos que a W3 quase não funciona, porque surgiram os shoppings, né, que atraíram o grande público para lá, surgiram as grandes feiras, né, e tipo assim, a cidade era mais movimentada nesse tempo. O meu pai teve a feliz ideia de me colocar para estudar num colégio top de linha, que era o Colégio dos Padres Alemães. E lá tínhamos aulas de arte, tínhamos aulas de música, tínhamos aula de culinária, olha só onde é que tem isso hoje. Tínhamos aula de puericultura, para ensinar as moças como é que cuida de neném. Tudo isso a gente tinha, muito top. E aí eu me interessei por arte, porque lá tinha uma biblioteca maravilhosa. E na primeira oportunidade eu fui lá e já caí nos livros de arte. E tomei conhecimento de Van Gogh, de Gauguin, dos impressionistas, de Leonardo da Vinci, de todos os mestres. E me apaixonei. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu pegava todas as partes brancas dos meus livros e dos meus cadernos e pintava tudo. Tudo era pintado. Então começou assim já na escola, né? Bom, lá onde eu morava não tinha ateliês, não tinha ninguém que tinha desenvolvido arte, assim, a ponto de ser um artista, né? Então quando eu cheguei em Brasília, que eu já tinha 21 anos, então eu comecei a ir atrás de professores de arte particular. E achei, comecei a estudar. Era tão difícil que eu usava o meu horário do almoço no banco, de 12:00 a 2h eu não almoçava e ia para aula de arte. E assim foi uma paixão que dura até hoje. Teve um problema. Quando eu chegava no professor, ele dizia, você vai ter que começar desenhando. Aí me colocava para eu desenhar aquelas formas sombreadas, perspectivas. Eu não gostava disso porque eu queria pintar. E aí eu fui trocando de professor, troquei. Cheguei numa professora, ela disse, você vai começar pintando isso aqui, você vai copiar esse pintor aqui, para eu saber como é a sua pincelada, como é que você vê a cor, como é que você mistura. Nossa, eu adorei. Então, já comecei pintando uma tela.
Não parei mais. Depois eu aprendi a desenhar, mas eu comecei pintando. Foi o prazer que eu tive. Quando eu fui professora de arte, eu não me esquecia desse episódio. É muito bom permitir às pessoas a experiência de pintar sem saber desenhar. Porque a pintura, ela é muito lúdica, ela é uma coisa assim infantil. Já o desenho não, é uma coisa mental. Ele é mental, intelectual. Então a pessoa gosta mais de ir para o lado lúdico. Bom, meus primeiros trabalhos eu fui fazer umas cópias, umas imitações. Como a gente, quando aprende música, a gente pega uma música que já existe e vai tocar ela ou no violino ou no teclado, a gente começa a tocar. A pintura também pode usar isso, tá? Pode usar isso. E em mim funcionou. Então eu aprendi como é que escurece, como é que brilha, tal, copiando mestres. E depois eu fui criar. Você sabe onde foi a minha primeira exposição? Vou te contar agora. E aí eu comecei a me aventurar. Vou pintar isso aqui. Vou pintar essa fruta. Comecei a me aventurar. Bom, o que acontece? Minha primeira exposição foi no Palácio do Planalto. Eu estava trabalhando no banco lá. E eu não sei como, as conversas de corredor, você diz que pinta, né? E aí perguntaram se eu queria participar da exposição dos servidores. Servidor, né? Todo ministério tem essa exposição. E eu disse, quero, então te escreve aqui. Aí me inscrevi e foi a primeira exposição minha, foi no Palácio do Planalto, exposição de servidor. Aí eu criei minhas obras, foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica. Compraram minhas obras, acharam ótimas e tal. Depois disso eu expus no Banco Central do Brasil, Banco Central. Depois eu expus em outros lugares. Até que um dia, isso passaram-se anos, eu quero falar dessa experiência. Passaram-se muitos anos, eu já tinha um currículo, já tinha exposto em vários lugares, quando eu fui convidada para expor em Israel. Eu aceitei. Eu fui, a exposição foi um sucesso. Mas eu quero falar da questão do talento, o seguinte. Quando eu estava em Israel, eu não gosto de me identificar como a autora, porque eu gosto de ouvir o que quem está olhando fala. E lá eu não sabia mesmo falar a língua e vi pessoas observando minhas telas e elas riam muito e falavam e se empolgavam ali, falando na língua delas, o hebraico. E eu falei, elas estão gostando. E todo mundo que passava lá parava na minha obra e ficava um tempão discutindo a minha obra. Então eu falei, caraca, eu tenho talento. No ano de 2011 eu fui expor em Paris, numa exposição Universo Brasileiro em Paris, e eu ganhei a medalha de ouro da exposição. Então fechou o que eu achei, uma busca, né? Uma busca. Fechou, ganhei medalha de ouro, a curadoria era do Louvre, né? Pessoas que entendem de arte, e eu ganhei a mais alta medalha, sabe? Teve outra coisa em Israel também. No ano posterior, eu fui numa feira de arte, que é aquele mesmo lugar onde o Roberto Carlos canta, que é a Piscina do Sultão. E lá todo ano tem uma feira muito grande de arte, que vai artistas de 150 países. E eu estava lá e chegou 3 TVs para me entrevistar por causa da minha obra. Eu levei uma obra representativa brasileira, que era sobre o que a gente tem de nosso mesmo, tipo assim, o candomblé. Eu pintei pessoas dançando capoeira, pintei as baianas do acarajé, com aquela roupa branca, branquíssima, servindo. Eu pintei nossos animais, tal, bem colorido, né? E isso atraiu as TVs, veio 3 TVs entrevistar, uma de cada vez. Aí eu falei assim, slowly, please, fale devagar que eu dou conta de responder, né? Então só sei que uma era Nazira, uma era londrina e outra era americana, nem me lembro o nome. E elas me entrevistaram sobre a minha obra. Então também ficou assim, bem claro que a minha obra, ela atraía pessoas que não eram meus amigos,
que não sabiam meu nome, que não eram da minha cidade, porque fica sempre a dúvida. Será que ele está dizendo que tá legal porque ele é meu amigo? Porque ele me conhece? Porque ele é meu colega? Porque ele é de Brasília? Fica sempre essa dúvida. E aí, depois dessas viagens internacionais, então assim, zerou que realmente eu tenho talento. Muda muito, isso é, acho que até normal, né? A gente começa de um jeito e lá na frente a gente já se vê diferente, né? Então, assim, até Picasso, se você examina Picasso, você vê que ele começou pintando figuras rosadinhas com azul, não sei o quê, né? E depois ele foi evoluindo até chegar no cubismo, né? Que desbundou naquele negócio fantástico, né? Eu também, então comecei pintando natureza. Eu gosto muito de pintar pessoas, né? Pintava pessoas, pintava índios, seres do folclore, assim, sempre procurando dar o destaque na cor, que eu acho que o meu ponto forte é a cor. Eu sei escolher a cor muito bem para combinar, né? E hoje eu já não tenho mais vontade de pintar assim, essa pintura figurativa, esmerada, bem acabada. A gente vai perdendo essa vontade do bom acabamento e fica mais na expressão. Fica mais expressiva, assim como Picasso foi entortando as figuras, né? Até chegar naquela forma do cubismo. A gente vai perdendo essa vontade de tem que ser perfeito, maravilhoso e tal. Não, a gente vai mais na coisa expressiva. O que eu quero expressar? Às vezes o que eu quero expressar não é uma tez, né, de maçã. Às vezes eu quero expressar uma barba hirta, né? É um cabelo desgrenhado de uma figura que não é uma figura nem bonita, não é. A gente quer hoje expressão do mundo que a gente vive, não do mundo ideal, não, é do mundo atual, né? Então, sabe o que eu vou te falar aqui que eu tô com vontade de pintar agora, né? Tô com vontade de pintar a opressão do mundo contemporâneo. Olha só, teve um tempo que eu pensei em desistir. Eu tava tão desanimada, porque assim, a gente, artista, não tem muito apoio governamental. Assim, para você ter um apoio governamental, você tem que passar por uma peneira, sabe? Por um corredor estreito, competir com milhares de artistas tão bons quanto você e que não consegue, porque não tem quem indique, quem apoie, quem prepare teus projetos para te se inscrever, né? Tem que ter um computador antenado com o mundo, conhecer alguém que conheça. Então tem hora que fica difícil dizer assim, isso aqui eu estou perdendo tempo. E também não vende. No Brasil não vende arte. Hoje você chega num apartamento novo desses daí, novinho, pode ser pequeno ou grande, você olha para as paredes, tem tijolo de vidro, tem espelho, tem placas de madeira, como é que chama? Madeira, aquelas madeiras preparadas, antiga, né? Aí procura uma obra de arte. Não tem. Não tem. Antigamente, os pintores vendiam coleções. Tinha gente que fazia uma exposição, vendia todos. Eu conheci gente assim, há muitos anos atrás. A pessoa chegava, tava aquela parede linda só de obra de arte. Hoje não tem isso, porque tem a figura do decorador, a figura do design de interiores, que seleciona o que vai para a parede. E é difícil ir arte. Normalmente não vai arte. Então ficou difícil para o artista sobreviver. E aí veio o desânimo. E eu desanimei, eu falei, eu não vou mais pintar, não. E sabe o que eu fiz? Eu contratei uma coach. Eu falei, eu quero mudar a minha vida. É muito difícil eu mudar a arte na minha vida, mas eu quero uma mudança. Não sei pra que eu quero mudar. Não sei pra quê, por isso que eu tô te contratando, pra você me ouvir e sei lá que talento que eu tenho, porque esse talento aqui, inútil. E aí fiquei com ela foi perguntando, por que você quer? Não sei o quê. Tem certeza? De onde é que vem? Foi me estudar, né? E eu estudando junto com ela,
Quando eu estava nesse processo, olha só, então eu recebi um convite para expor numa Bienal que ocorreu aqui em Brasília. Brasília teve 2 bienais. Recebi o convite, eu falei, eu vou fazer só essa. Essa é a última. Eu vou fazer só essa. E aí comecei a preparar 4 telas para essa Bienal. E essa Bienal mudou o jeito que eu estava vendo a arte, né? Que eu tinha que me reinventar e tal. Aí eu passei na outra Bienal eu já expus de novo. E aí depois disso eu fui para Paris. E depois eu fui para Israel e tal. E andei fazendo assim uns corres internacionais. Mas eu passei por isso. Foi difícil. Enquanto artista, a gente fica muito feliz quando vê gente olhando pro teu trabalho. Não é nem comprando, é olhando. Tipo assim, aquele momento lá em Israel, voltando dele, né? Você perguntou, que eu vi aquelas pessoas na frente da minha obra, com aquele entusiasmo e discutindo o conteúdo da obra, as cores, as formas. Nossa, aquilo não tem preço, não tem explicação. Você se sente assim, é igual você tá... É como o vencedor chegou no pódio, aí estourou o champanhe e vem o cara lá com o troféu. É algo assim parecido. Viver como artista, se você não tiver recurso de programas do governo, fica muito difícil. Você tem que entrar naquelas propostas dos grandes mestres do marketing digital, sabe? Ei, você não vendeu não? Você não está vendendo não? Vem fazer meu curso que eu vou te ensinar a vender por hora. Aí você vai ter que entrar lá. Não sei nem se aquilo funciona, né? Você tá entendendo o que eu tô falando? Assim, você tem que vender todos os dias, porque arte não é um objeto assim comercial, né? Não é. Então assim, você tem que... Normalmente o que funciona são as encomendas. Alguém tá de casa nova, um arquiteto tem ideias, então ele diz, olha, a arte de fulano, ela cabe aqui na minha ideia, tal, então a gente vai lá na galeria procurar a arte dele, porque cabe no meu projeto. O mundo virou isso, tá? Você tem que caber no projeto dos outros. Então assim, ficou complicado para a história da arte. Se você for ler história da arte, houve artistas que viveram de arte mesmo, como Picasso e tal, e o escambau, né? Mas hoje, se ele não achar esse caminho dos mega coaches do marketing digital, que promete, não sei se funciona, que eu nunca fiz, tá? Promete que eles vão vender e vão fazer o sucesso. Não vejo. Tem que ser de encomendas, exposições, contatos com galerias, e mesmo assim, lá na galeria você está competindo com 300 telas de outros artistas, tão bons quanto você, que tem que caber no projeto de alguém, para ir para casa de alguém, entendeu? Então assim, eu estou na pauta aqui de continuar me reinventando. Agora eu quero pintar menor, quero pintar figuras mais... que possa vender e mandar pela internet, e que possa divulgar pela internet. E eu quero aprender a abrir galerias na internet, a ficar cada vez mais usando a internet, para eu não ter que vender só para gente que vem em Brasília, ou turista que vem em Brasília, mas que alguém que está lá no Rio de Janeiro, que está lá na Bahia, que está lá em Nova York, possa gostar do que eu fiz e dizer, eu quero, manda para mim. Então eu tô com essa pauta de me colocar no momento atual, né? No momento atual. A minha filha, que também desenha, ela já está tendo contatos de fora do Brasil. Ela desenha sobre os desenhos dela, se ela vende, quanto que é. Então o mundo hoje está muito mudado, né? Está muito mudado. Então eu acho que a gente tem que se adaptar. E o Brasil eu acho que tem mais abertura, tem mais possibilidades se você
se colocar na reta, né? Então você tem que ver quais são os programas que ajudam a arte, que ajudam a cultura, que tirar fazer seus cadastramentos, né? Fazer seus cadastramentos, se preparar para você poder entrar nesse mercado. Você tem que entrar no mercado, não tem saída. Ali, né? Ele chegou nos livros que eu estava mostrando e disse assim: eu faço escultura, só que eu não vivo disso não. Eu vi, por quê? Você não quer ver? Ele disse, não, é porque é difícil, tá? Eu falei, você tem que ser visto. A palavra-chave do mundo que a gente vive chama-se visibilidade, né? Só que visibilidade não é ver com o olho, né? Assim, visibilidade já tem outro nome. É alguém te achar lá no Instagram, né? O que tu está fazendo, tu mostrar lá, tu criar o conceito do que tu quer mostrar, o que é que tu está desenhando ou pintando, tem que deixar claro, porque o que acontece? A arte contemporânea hoje ela tem que ser explicada. Tem que dizer o que é que você está fazendo. Por quê? Porque assim, se você for no CCBB, tem um monitor lá que vai de obra em obra te explicando o que é e como foi que o artista fez aquilo. Por quê? Porque é tudo muito louco. É tudo muito criativo e foge assim do que a gente viu 50 anos atrás. Entendeu? Então tem que ser explicado. Então você começa criando um conceito do que você faz para sua arte. Se você não sabe, vai estudar. Vai estudar, tem um professor bom, preparado, vá nos lugares que dão aulas de forma completa, procure professores preparados e comece devagar. Faça exposição virtual, presencial, de tudo. Esteja em feiras, mostre-se. A primeira regra é essa, mostre-se. Eu amo Brasília, né? Eu nunca quis ir para outro lugar. E quando eu cheguei aqui, os primeiros 2 anos foram péssimos. Eu falei, por que eu quis vir para essa cidade? Eu não tinha amiga, eu não achava lugar. Eu mudava de lugares, do Guará para um Piloto, para Asa Norte, para não sei onde, Cruzeiro. E todo lugar era ruim. Mas parece que depois de 2 anos eu me adaptei, encontrei minha tribo. Então a minha tribo é assim, são artistas, são pessoas que têm uma visão de mundo baseada na arte, numa espiritualidade ativa, né? Assim, se eu vou falar com Deus, ele vai dizer o que eu tenho que fazer, eu não posso ficar só de joelho rezando. Se Deus fala comigo, então se eu medito, minha meditação tem que ser ativa, assim, eu sou ativa em tudo. Então eu procurei essa turma, que é a turma da yoga, é a turma da dança, é a turma das ervas, né? E me encontrei em Brasília nisso. Brasília tem uma fama de ser uma cidade mística, né? Mas não é tão mística, é de um misticismo vivencial, que as pessoas aqui vivem, têm um estilo de vida e tal, e se encontram. Então assim, eu me encontrei aqui, e quando eu viajo, vou para fora, eu fico morrendo de saudade daqui, né? Eu já passei 6 meses fora daqui, em Manaus, observando a natureza lá, os índios, sempre com o olhar do artista, né? O que tem de diferente aqui que merece ser registrado? Então assim, eu amo Brasília. Brasília é uma cidade maravilhosa para viver. Quando eu morava na Asa Norte, num apartamento, eu tinha um sonho de ter uma casa que eu pudesse me espalhar com minhas coisas que eu faço. Eu gosto de pintar muito. E aí eu sonhei em morar no Parkway. Bom, depois de uma compra meia complicada, eu consegui comprar essa casa aqui. E essa casa aqui, ela era só uma churrasqueira e uma piscina. E aí eu fiz o resto. Você viu o tamanho que ela tem hoje, mais de 1000 metros, né? Eu fiz essa casa toda desenhando, chamei pedreiros, mestre de obras e tal, e fui fazendo, pedaço por pedaço. Então hoje ela virou isso aqui. O que ela tem de especial? É que ela é uma casa 100%
sustentável, como você viu, né? Aqui eu comecei a pegar materiais usados, em bom estado. Eu peguei vidros, portas, telhas, madeiras antigas e fui construindo. Eu tenho uma experiência com construção, que eu trabalhei muitos anos com arquiteto. Eu fazia o projeto artístico deles e ficava vendo todo o processo de construção, tal, e aprendi a construir. Tanto que eles chegam aqui, eu não acredito que foi você que fez essa casa, não. Eu falei, claro, você passa que eu passo 20 anos do seu lado, não aprendo nada. Não aprendi nada. Então eu aprendi, ficou uma casa sui generis, muito louca, muito original. Tem gente que diz, deixa eu trazer gente aqui para pagar só para ver essa casa, para arquiteto ver como é que se constrói a partir da sustentabilidade, né? Então, assim, eu fiz e, assim, nunca paro, né? Você viu, eu tô aqui agora fazendo um piso, tô fazendo um mini spa aqui atrás, com banheiro de ferro usado, com portas de ferro, tudo repaginado, né? E, assim, e aqui é o meu mundo, eu amo isso daqui, né? E aqui eu recebo pessoas novas que chegam aqui, que nunca vieram aqui, ficam paradas olhando lugar por lugar, lugar por lugar, como se fosse a casa cor do ferro velho. Tem árvore dentro, você tá vendo a árvore dentro, né? Gente, eu tenho mensagem de que a vida, ela é uma coisa maravilhosa, desde que você se coloque no fazer, na criatividade, porque eu passo o dia nessa casa só criando. Aí eu chego ali e falei, o que eu posso botar ali para melhorar? E assim, qualquer canto que eu vá dessa casa, como é que eu posso melhorar aquilo ali? Às vezes eu faço, refaço, troco e tal, mas tipo assim, não ocupe sua mente com você mesmo. Essa é a grande mensagem. Não ocupe com você mesmo, ocupe com os outros, com o conhecimento, com a arte, com a criatividade, com a beleza do universo, que é maravilhoso, que você não vai ver a angústia, não vai ver, até para adoecer você vai demorar a adoecer, porque você vai ter tanta coisa para olhar que você não tem ideia.